Bom dia, gente. Então, dando continuidade ao nosso laboratório Matemática e suas tecnologias, estamos estudando, intensificando geometria espacial, mais precisamente o estudo do cilindro. Em matemática, um cilindro é um objeto tridimensional gerado pela superfície de revolução de um retângulo em torno de seus lados. De maneira mais prática, o cilindro é um corpo alongado e de aspecto redondo, com o mesmo diâmetro ao longo de todo o comprimento. O cilindro não é um poliedro, pois ele tem uma superfície curva. Para ser poliedro, todas as superfícies elas devem ser planas. Por exemplo, um cubo, uma pirâmide, ela é um poliedro, porque todas as superfícies são planas. Já o cilindro, ele tem superfícies planas, que são as bases, e superfícies curvas. Nesse caso, ele não é poliedro, ele é um corpo redondo. O cilindro e o cotidiano. Eles estão presentes de inúmeras maneiras em nossa vida cotidiana. O cilindro é a forma mais comum de um recipiente simples, uma lata de refrigerante, uma pilha, um cano de água. E aí, gente, nós podemos classificar os cilindros em dois tipos: o cilindro circular oblíquo e o cilindro circular reto. O que seria um cilindro circular oblíquo? É aquele em que a geratriz é oblíqua às bases, ou seja, ela é inclinada à base. Já o cilindro circular reto é aquele em que a geratriz é perpendicular às bases, ou seja, a geratriz ela é reta com a base. E aí nós temos a figura de um cilindro oblíquo, vocês observem que ele é inclinado, e o cilindro circular reto, como o nome já diz, a sua altura é igual à geratriz, que vai formar o eixo perpendicular ao plano da base. E aí segue a planificação do cilindro. O que é a planificação? É o cilindro desmontado. Então, observe que o cilindro ele é composto do retângulo e dois círculos. Essa é a planificação do cilindro. Área da superfície do cilindro. Como foi observada a planificação, ela é composta de dois círculos e uma superfície retangular, em que a medida dos dois lados é igual ao comprimento da circunferência. Estão lembrados? A fórmula do comprimento da circunferência, 2 vezes o π vezes o raio, onde o π ele vale 3,14 aproximadamente. E a medida do outro lado é igual à altura do cilindro. Aí nós temos três fórmulas para memorização: a área da base, a área lateral e a área total. Para fazer o cálculo da área da base, você vai fazer o π vezes o raio ao quadrado. Para fazer a área lateral, você vai fazer 2 vezes π vezes raio vezes altura. Para fazer a área total, você vai fazer 2 vezes π vezes o raio. Abre parênteses, o raio mais a altura. E aí eu fiz alguns exemplos para melhor entendimento. Exemplo 1. O diâmetro da base de um cilindro reto é 12 centímetros e a altura é 5 centímetros. Calcule a área total. Qual é a fórmula da área total? 2 vezes π vezes o raio vezes raio mais altura. Então, é só substituir. Onde tem o π, você vai colocar 3,14 ou então deixar sem colocar, tanto faz, é a critério do problema. Onde tem o R, você vai colocar o 12 e onde tem o H, você vai colocar o 5. Quando a gente faz o cálculo, né, dá 414,48 centímetros ao quadrado, ok? Segundo exemplo, calcule a área lateral e a área total de um cilindro equilátero com 20 metros de raio. Então, você vai utilizar a fórmula de área lateral e área total. A área lateral, 2 vezes π vezes o raio vezes a altura, é só substituir. Onde tem o π, você coloca 3,14. Onde tem o raio, você vai colocar 20, ok? E aí, vai fazer o cálculo. Então, é bem simples, né? A aplicação das fórmulas. Então, vai vir dizendo o raio. Lembrando, se no problema disser que veio o diâmetro é 20. Quanto será o raio? 10. Por quê? Porque o diâmetro, ele é o dobro do raio. Então, aí está bem explicado. Uma indústria deseja fabricar um barril de óleo com formato cilíndrico, cujo raio da base deve apresentar 40 centímetros de comprimento e sua altura 1,2 metros. Então, aí já veio o raio e já veio a altura. Basta substituir pela fórmula da área total. 2 vezes π vezes o raio vezes altura mais raio. 2 é da fórmula, π é 3,14.
O raio foi transformado em metro de centímetro para metro 40 centímetro. Equivale a 0,4 metro vezes 1,2, que é o quê? A altura, e o raio novamente 0,4. E aí é só conta. Vai fazer o parêntese primeiro, 1,2 mais 0,4, que vai dar 1,6, e depois você vai apenas multiplicar. 2 vezes 3,14 vezes 0,4 vezes 1,6. E a área total vai dar 4,02 metros quadrados. Então, é bem simples. Agora, é preciso memorizar esta fórmula. E além da fórmula das áreas, nós temos a fórmula do volume. O cilindro ele possui duas faces iguais e de formato circular. Para calcular o volume do cilindro, deve-se fazer o produto. O que é o produto? A multiplicação da área da sua base pela altura. Então, você vai fazer a fórmula. Volume vai ser quem? Quem é a área da base? Π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. Então, você vai fazer π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Então, para calcular o volume de um cilindro, basta experimente o raio da base e a altura do cilindro da mesma unidade, calcula-se a medida da área da base e multiplica-se pela altura. E aí eu fiz um exemplo para finalizar. Uma indústria irá produzir 2 tipos de copos em formato cilíndrico. O copo azul terá as seguintes medidas: 5 centímetros de raio, 12 centímetros de altura. E o copo verde, 3 centímetros de raio e 18 centímetros de altura. Qual dos copos possui o maior volume? Então, eu fiz o volume do copo azul e o volume do copo verde. Utilizando a fórmula, volume é igual a π vezes r ao quadrado vezes a altura. Quem é o π? 3,14. Quem é o raio do copo azul? 5 elevado ao quadrado, vezes a altura, que é 12. 3,14 vezes. Quanto dá 5 ao quadrado? 25.